chefe Ivano vai ensinar a gente que alterações são essas. Tá bem que eu cortei. Que alterações são essas que a gente tem que fazer para essa pizza ficar excepcional no forno caseiro, que é diferente, né, chefe? Um pouquinho diferente, sim. A temperatura é completamente outra. Então a gente tem que ter aqui... Pode vir aqui, chefe. Tem que ter uma massa que comporte direitinho o que o nosso forno precisa, né? Comporte direitinho. Exatamente. Não é? O problema principal do forno caseiro é a falta de temperatura, ou melhor, a temperatura mais baixa Mais baixa, né? profissionais e a ausência de uma pedra de contato direto com a massa da pizza. Você é gringo? Eu sou Ele é italiano. italiano. Ai, que chique. Vocês não querem, não? Eu quero. adoro. Aqui é a pizza a mais básica, né? Exatamente. Vocês Essa pizza chama como, sabe? Não. Napolitana? Não. Tem um nome muito famoso, tem uma de uma rainha. Uma rainha? Exatamente. Viu aí, Elizabeth? Não, pelo amor de Deus, estamos falando da Itália, né? Ah, tá. É que no 1889, o rei e a rainha da Itália foram para Nápoles e foram homenageados com umas pizzas. E essa pizza pegou o nome da rainha, que era Margherita de Savoia. Aí que nasceu o nome da pizza Margherita. Que incrível. De que parte da bota você é? Eu sou bem lá de cima. Bem da parte fria. Exatamente. Eu vou te falar. Na verdade, nesse fim de semana eu estava em Porto Alegre e me senti em casa. Parecia que eu tinha voltado Friozinho, lá né? pra... E a massa perfeita, ó. Crocante por baixo, bem maciazinha, é bodinha crocante por cima. E o molho é excepcional, hein? Massa maravilhosa, né? Incrível, cara. Tá muito boa. Muito boa. Vamos anotar os ingredientes, gente, dessa massa excepcional? Olha, primeiro vamos fazer a massa salgada, porque nós vamos ensinar a fazer a doce ainda, hein? A massa é diferente Vai também. ter doce. É diferente, vocês vão ver só. Legal. E massa essa, gente, só relembrando, que você vai poder fazer no forno tradicional, o forno de casa. Fica excepcional. Pode Esse comer, era que o seu vale a pena. pedaço. Pode comer. Ó, a gente vai usar para massa 550 ml de água, 1 quilo de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de chá de fermento biológico. Nossa, é bem pouquinho. Sim, é bem pouquinho. E 2 colheres de sopa de azeite. Aí, a gente vai usar 150 gramas de molho de tomate, 250 gramas de mussarela fatiada ou ralada, 150 gramas de queijo parmesão, 1 colher de sopa de manjericão e 8 rodelas de tomate. É que o chefe sabe dançar essa música italiana? A gente não vai pôr o chefe pra dançar. Já te livrei Mas eu dessa, sei viu? sim. Já te ajudei. Só por favor. Viu? Ele sabe. Por onde que a gente começa? A massa, quer fazer? É do lado de cá, né? Eu acho que é pra ficar aqui, que é Tanto faz. tem um pouco mais de espaço. Tá Acho ótimo, que tá ótimo. Mas minha mulher sempre diz que eu ocupo muito espaço nos Ah, não, mas movimentos, aqui aí você vai pode que- ocupar o espaço que você precisar, não tem o beleza. menor problema. Graças. Essa é uma massa que você disse que você conseguiu equilibrar para ficar no forno tradicional como no forno a lenha, né? Exatamente. Nós podemos fazer no forno caseiro com algumas atenções. Como, por exemplo, as pizzas que saem do delivery, que chegam em casa, usando uma pedra, por exemplo, refratária dentro do forno, bem aquecida, isso revitaliza já uma pizza que chega fria em casa. Aí a gente põe no forno com a pedra refratária e ela volta. Exatamente. Quando eu legal. estava na Itália, se dizia, um ditado era que a pizza é boa quando se podia comer de noite e depois no café da manhã Eu até acredito seguinte. nisso. Então. Se a pizza é horrorosa de manhã, ela já estava horrorosa antes. É verdade. Isso é Ela não se verdade. transformou, a bichinha já era não ruim acontece milagre, né? Por onde a gente começa aqui pra massa? Então, deixa eu só pegar a farinha ali, querida, Eu se pego quiser me pra ti. passar. Muito obrigado. Então, Nada. a primeira coisa, eu sempre começo pela farinha, tá? Tá. Colocamos a farinha numa tigela bem capiente. Aqui a gente falou do fermento biológico. Ele é o fresco ou o em pó que Na você verdade, usa aqui na verdade no tanto latim? faz. Tanto faz? O que muda são as pesagens, né? Ah, tá. O fermento seco é sempre um 30% do fermento fresco. Fresco, tá? né? O fermento fresco se pode tanto derreter na água, como, por exemplo, colocar direto despedaçado, esfarelado aqui na farinha. Mas tá? tem que esfarelar pra gente depois encontrar em todos os cantos. Na verdade, eu sempre acho melhor para quem faz em casa
dissolver um pouco Ah, na na água. água? Tá. Porque dentro da farinha não tem nenhum problema, mas tem que sovar muito, muito Porque pra... senão fica um pedacinho de fermento, fica terrível, Eu vejo que né? o pessoal, quando eu dou os cursos, por exemplo, o pessoal normalmente tem tendência a fazer muito rápido e acabou. Então. A pizza, em vez, é uma coisa que vai devagar, tem que esperar, tem que carinho, dar... né? Tem que dar o tempo que nem uma criança, tem que dar o tempo nela, né? verdade. Então, aqui a farinha, o fermento a gente em casa, a gente que não tem prática, dissolve na água. Isso. E vamos acrescentando a água. Você não colocou ainda nem o sal e nem o óleo. Não, eu deixo... Aqui, se quiserem usar, por exemplo, uma colher de madeira, uma coisa... Também pode. É só para não sujar a mão, tá? Não acontece nada. Gente, estamos fazendo essa massa maravilhosa. Vocês viram a pizza ali? Olha isso. Ela é bem crocantezinha, por isso que é até difícil na hora da gente cortar. Embaixo, ela é crocante. A crostinha da borda bem crocante, mas o miolinho bem macio. Eu nunca tinha comido tão crocante. E assim. leve, Tá você muito percebeu? Muito leve. É o tipo da pizza que você come uns 5 pedaços e não pesa. Eu comeria essas Exatamente. 3 aqui da frente. A assim, gente ó. sabe, Mas é verdade, menino. Inteiras. Eu comeria também. Nós na pizzaria fizemos muito, por exemplo, na leveza da massa da pizza. O que muito dá leveza na leve. pizza é equilíbrio entre a cobertura, os ensino, Também, né? E a massa bem descansada e de longa maturação. E sem muito fermento, né? Porque às vezes a pessoa quer apressar para a massa crescer, coloca mais fermento. E fica aquela pizza que depois parece que a digestão da gente não faz de jeito nenhum. Vida com Fica ela, né? empanturrado, Você fica né? conversando. Exatamente. Quando vivemos numa época onde tudo é pressa, tudo é Mas rápido. aí você serviço tudo... porco, né? Na verdade entendeu? Ganha uma época né? tudo acaba em pizza, né? Pô, vamos Também, Miro. Vamos dar o tempo ao tempo, né? Eu acho que é bem melhor, né? E aqui com essa quantidade de ingredientes, a gente faz quantas pizzas desse tamanho aqui de 25 que você trouxe mais ou menos? Mas é mais ou menos umas 10 pizzas, dependendo, bastante. dependendo do tamanho da pizza. Por exemplo, a pizza italiana é individual, né? Então, o peso é reduzido. Uma pizza brasileira, por exemplo, já normalmente aumenta o tamanho. Sim. Aí sai mais 4, 5 pizzas no máximo. Mas daquela grande, Eles fazem de 8 cada pedaços. vez 16 pedaços, umas fazem quadrada. Tem vários tipos, verdade. tem vários tipos. A pergunta mais frequente agora, eu vou adicionando o sal Agora o também. sal, Porque tá. o fermento já se misturou um pouco com a farinha, Tá bom. É Se você sempre, coloca o sal antes do fermento se misturar com a farinha, não dá certo não. Mata o fermento. é sempre melhor, ainda mais no caso do fermento fresco, não colocar juntos. Ah, tá. Tá Deixar bom. ele bem E por que, separadinho. o azeite você deixa pra depois? Porque eu gosto de dar tipo uma liga, sabe? Uma lucidez Só final, no né? final, exatamente. Tem pergunta? Tem, Kátia. Quem está participando no nosso Instagram hoje é a Sueli. Beijo, Foi Sueli. na última foto. E ela quer saber o seguinte, Miro. Por que a massa dela, quando ela faz pizza em casa, acaba ficando dura? Depois de deixar a massa pré-assada, a gente já vai responder. Mas antes, a Sueli, né? A Sueli quer saber por que a massa dela costuma ficar Fica dura. dura. Onde ela tá errando? É sempre o assunto de antes que a gente estava falando do forno de casa. Ele tem uma temperatura muito baixa. Isso faz que a pizza permaneça muito tempo dentro. Permanecendo muito tempo dentro, a umidade, a água dentro da pizza vai embora. Ela desidrata, né? Desidrata demais. seca. Né? Porque Aí vira essa- bolachinha, né? porque essa aqui, por exemplo, manteve um pouco de maciez, né, por dentro, porque ainda é presente a umidade necessária para fazer um produto leve e seja duro. Aí uma dica que eu dou, por exemplo, quando nós fizemos pizza em casa, vamos abrir o disco de massa com um pouco de molho de tomate, colocar dentro do forno, deixar uns minutos só com bastante molho. Pré-assadinha. Para ficar molhadinha. Aí tira, define os últimos ingredientes em cima e coloca de volta, são uns 2, 3 minutinhos. Ah, dica acabou. E não ótima. deixar 30, 40 minutos. E Mas pôr tudo de uma vez, E né? no fogo alto? Fogo alto. No máximo que pode. E, você com vai no e máximo. de preferência com a pedra que ele falou, né? E o chefe sim. Ivano vai passar essas dicas todas. A gente vai mostrar o forno até pra você ver a pedra e ver o que você pode fazer. Sabe que a minha mãe, ela compra essas pedras menorzinhas, como se fosse o tamanho de tijolinho. E aí você pode pôr no forno direitinho. Agora eu vou adicionando o azeite. O azeite. Tá? Tá. O último ingrediente.
Então, por último, o azeite. Ô, chefe, pode sovar a massa numa batedeira, numa grande? Sim, sem problema. Eu estou mostrando agora nas mãos, porque é a grande realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem batedeira que E é mais rústico, né? É mais A bom. graça é essa, né? Apertar com a mão. Eu adoro fazer massa assim, depois você rasga ela e puxa. Pra não brigar com É água, verdade. às vezes Não eu é? faço massa em casa. Você tem que fazer bastante tempo, né? E Ele salva em continua. mim. Mas você sabe quando a gente tá bravo, tem gente que fala assim, tá bravo, faz pizza ou faz pão. Tá bravo, vai andar e vai correr na esteira. É que não estraga a comida, né? Claro, gente. Você põe isso. sua energia na comida, energia ruim. Comida com amor. Tem que ser. Olha que massa linda. Como ela está absorvendo agora os líquidos, né? E ela a fica bem água e o úmida, azeite. né? Ela fica bem úmida. Eu coloquei 550 gramas de farinha na receita, mas cada um pode, por exemplo, aumentar, diminuir, dependendo Na da, proporção que você da passou, técnica né? que tem, exatamente. Cada Aqui a fogão é massa- fogão também, né, Kátia? Sim, também. A gente divide a massa em porções já para crescer ou eu deixo ela crescer assim? Então, a massa, nunca esquecem que a coisa mais importante é o descanso. A primeira parte é amassamento. Temos que amassar bem para os ingredientes se misturar bem e a farinha absorver a maior quantidade de água possível. E como que você sabe que ela tá bem sovadinha? Tem algum teste? Olha, eu sou pizzaiolo, né? Mas eu não sou, né? Não Não, poder você- fazer a minha pizza tão boa quanto a tua. Tá. Tem gente que fala assim, você puxa e fica rendado. Se ela estourou, tem que sovar Tá, mais. então vamos dar um exemplo prático. Podemos já... Pode, o banco? claro. Não é que você depois pede para eu limpar. Não, né? não peça. Gente, ele tem um Obrigado. medo, sua mulher é brava. Como que é o nome da tua esposa? Fátima. Fátima, você deve ser muito brava. Porque É, quando a chegou Fátima aqui- brava Não, é comigo. amor. Estamos juntos há 25 anos. Só de Mas casamento, então o que a imagina. gente falou antes do programa começar? Ele falou assim, porque a Fátima cutuca. Eu falei pra ele, ele falou, e o tempo? Eu falei, se eu fizer assim, você sabe que você tem que agilizar, que você tá lento. Amor, Ele falou, amor, não então é mulher verdade. cutuca. Eu falei, mulher é mulher, independente da nacionalidade. A gente é brava, a gente mesmo. cutuca e a gente olha feio. Você é mulher, Sabendo Miro? disso, a vida é tranquila. Mulher? Não, mas eu sei, 25 anos é brabo, hein? É bravo. Tem que amar muito, né? Isso sim, né? Apaixonado pela Fátima. Mas olha, voaram, sabe? Passa rápido, menino. Sim, fizemos agora em junho, o nosso aniversário. Ó, Foi bem no meio dos trabalhos, né? sim. Não dá pra parar pra ficar... É tipo a Passa técnica de massagem, né? Tem o amassamento, É, exatamente. pode fazer a fricção, que é a batidinha. É assim, ó. Eu dou uma dica sempre de ir trabalhar com os punhos. Por quê? Porque qualquer movimento com os dedos pode machucar muito no começo, né? E com o punho, E com o pra quem punho não vai tem muita amassando, é bem melhor. Depois podemos fazer que nem a nona. Você conhece a nona, né? Quando fazia o pão, né? Pão Ah, da e você nona. falou de mulher brava? Minha família, um lado é italiano e um lado português. 2 vezes brava, então já viu. Você vai assim, e quando a pessoa vem se meter, você vai com mais força ainda. Exatamente. O amassamento da massa, massa? da pizza, teria que ir no mínimo uns 15 minutos. Tá. Ficar 15 minutos amassando massa não é fácil, todo mundo Mas aí para sabe que você antes. tá pensando na vida e vai esticando. sim. Faz hora com o braço direito, hora com o esquerdo, pros dois ficarem fortes. Desconta a raivinha, você falou que não pode dar com massa. Nem paga a academia, faz de graça. Muito mais prático. Imagina. Aí depois que ela chegou no ponto, você faz bolinhas pra ela crescer ou deixa ela inteira? assim? Depois que chega no ponto, que nem eu disse antes, a massa precisa de descanso. Então vamos deixar ela descansar muito bem, tá? Pode ser uma meia hora, pode ser 1 hora, dependendo da temperatura do ambiente, né? Tá. Se for verão, se for Quanto mais Dobrou frio, de volume, quanto mais frio, mais tempo. descanso. mas pode fazer aquele esquema de botar no forno desligado, né? Ah, na verdade- Isso, na verdade, seria para favorecer, acelerar a fermentação. Mas nós, e você também de agora em diante, né? Vai fazer o contrário. A fermentação tem que ser bem demoradinha, né? Tem que ser bem devagarzinho. Quanto mais demorado. Mas a gente tem ela que você põe um paninho molhado por cima? Porque até na massa que descansa, depois que teremos que colocar alguma coisa para proteger, porque a massa não pode pegar o A ar. massa descansou, dobrou de volume. Uhum, Até a gente abrir, eu tenho que deixar um pano úmido aqui pra não Exatamente. ressecar, né? exatamente. E outra dica, nunca use massa com menos de 24 horas de descanso. Ah, 24 horas na 24 horas. geladeira? Na geladeira, isso sim. Olha. Tá. Depois de descansar da massa, agora estamos com a massa pronta descansando lá. Vamos bolear ela, colocar na geladeira, esperar no dia depois para retirar as bolinhas umas 3 horas antes de usar. Então, gente, só relembrando, deixou crescendo, dobrou de volume. Você vai bolear, vai deixar crescer, depois leva pra geladeira com pano úmido por cima, aí no outro dia você faz. Por isso que não fica indigesto. Por isso que não fica Muito bom. indigesto, que não fica duro, que não fica pesado. Aqui você já trouxe os disquinhos pré-assados, né? Exatamente. Quer pegá-los? Sim. Pra gente montar? Olha lá.
Posso deixar, como você disse, pré-assado. Pode deixar pré-assado, pode fazer na hora. Agora, por exemplo, no caso de forno de casa, uma boa dica é também fazer um pré-assamento. Como você deixou aqui, né? Exatamente, porque daí pode ajudar bastante na hora de assar a pizza, ela faz mais rápido, não fica tão dura. Como que você abre pra bordinha ficar grossinha? Porque Vamos o miolo mostrar. é fininho e a borda é grossinha, né? Então, a primeira coisa, Farinha. por favor, parem de usar o rolo para abrir pizza. É com a tá? mão, né? É com a mão. Viu que eu nem te falei que você queria o rolo, Vamos eu já aprender. sabia. Se quiserem fazer um curso comigo, eu estou à disposição, mas Aí vamos pode, deixar, mas rolo esquece, vamos né? deixar o rolo, por favor, tá? Por outros tipos de trabalhos. Vamos pegando a massa, usando um pouco de farinha para não grudar, tá? Tá. Levantando e colocamos aqui sempre em cima de um pouco de farinha, Tá. para ela não grudar depois nas nossas mãos. Ó. E aí vou abrir com a ponta dos dedinhos. Exatamente, muito simples. Aí ele A massa não pode ser, a pizza não pode ser aberta fazendo muita pressão, porque tem todos os gases de fermentação que se criar nas 24 horas. Isso porque tem que deixar. Sabe que quem nós é temos muito que boa deixar dentro. pizzaiolo? A Eliana. Que ela trabalha muito bem com os dedinhos. É verdade. É. E aí, Aí, ó, ponta Ponta dos dos dedos, dedos. e vamos simplesmente fazendo esse movimento até chegar até na borda. formar as bordinhas e rodando. Exatamente, ó, de novo. São 3 movimentinhos, bem de leve. E vai rodando, senão a pizza fica quadrada. Vamos, na verdade, o que a gente faz? A gente gira a massa. Né? E Pra vai manter- rodando a mãozinha e virando ela de baixo pra cima. Exatamente, olha já só Olha lá. o ponto que ela tá, Porque entendeu? se a gente abre num sentido só, ela vai ficando retangular. Exatamente. Não Daí. fica Não é coisa- Depois, nesse ponto, tem várias técnicas. Você pode usar uma técnica de puxar a massa, tá? E virar em cima da mão. Você Também, pode usar né? uma técnica dos punhos, que de repente. Rodando assim, né? Que de repente para o público de casa seja a mais fácil. Uma vez que a nossa pizza chega num ponto de abertura, isso desse aqui jeito. acabou. Mais que isso não precisa. Aí daqui eu preciso da pedra que a gente tem aqui, que a gente pode, esse aqui o forno já tem, mas a gente pode colocar no forno convencional que a gente tem, o forno de casa, naquela grelha, compra essa pedra vitrocerâmica, chama, né? Dou uma pré-assada nela, mas eu furo a massa antes de assar? Seria bom furar um pouco a massa e de repente passar um pouquinho, emborifar um pouquinho de água. Pode pré-assar com molho de tomate também, isso não Também tem fica problema, muito para bom. não ressecar muito. Isso depende do tipo de forno. E aí a gente vai fazer das coberturas que quiser. Aqui, que cobertura é essa? Por exemplo, isso aqui é uma pizza chamada oriental. É uma mistura de shiitake e shimeji, salteado no molho shoyu. Acho uma delícia, azeite, e finalizada com alho poró por cima. Passa o cortador pra mim, por favor. Vou cortar aquela pra gente provar. E essa massa dura um tempo em casa? Oi? A massa ela dura um tempo em casa? Dura?